Olá galera da terceira série regular, estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa, né? Hoje vamos falar do módulo 11, que vai falar dos gêneros textuais do sistema artístico. Lembrando a vocês que nós estamos estudando os gêneros textuais desde o módulo 9. Começamos, na verdade, tivemos uma introdução a esse assunto dos gêneros textuais no módulo 8, e desde então estamos aí estudando as diversas ramificações, as diversas divisões que acontecem dentro do estudo dos gêneros textuais. Como eu falei para vocês, há uma diferença entre, já vimos a diferença entre gêneros textuais e tipos textuais, e no módulo 9 nós começamos estudando os gêneros textuais do sistema informativo, vimos notícias, vimos reportagens, vimos artigos de opinião, entrevista, editorial, né? No módulo 10, vocês viram com a professora Rafaela os gêneros textuais do sistema publicitário, né, onde se falou de propaganda, de publicidade, de anúncios, cartazes e por aí vai. E hoje, na aula de hoje, do módulo 11, nós vamos falar dos gêneros textuais do sistema artístico, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre arte, né? E que gêneros textuais compõem aí o sistema artístico. Só a partir dessas aulas vocês conseguem manter em mente a noção da variedade de gêneros textuais que existem. Nós dividimos esses gêneros textuais em diversos sistemas. Nós tivemos o sistema informativo, tivemos o sistema publicitário, agora vamos falar sobre o sistema artístico, e isso deixa bem claro a diferença entre tipos e gêneros, porque tipos você só tem aqueles 5. Gêneros textuais a gente vai dividindo, a gente vai ramificando, né, em diversos tipos de gêneros textuais, em diversos sistemas, né? Por isso é importante vocês sempre manterem essa ideia da variedade, da grande variedade de gêneros textuais que existem, ok? Como eu já disse, hoje vamos falar dos gêneros textuais do sistema artístico, e é muito importante a gente começar pensando, começar refletindo sobre a importância, né, da arte na sociedade, na humanidade como um todo, porque todos nós temos a noção de que a arte ela está presente na sociedade desde os primórdios, né, da humanidade. Lá quando a gente pode se teletransportar lá para a época das pinturas rupestres, né? Tudo aquilo já eram manifestações artísticas, porque o ser humano sempre teve a necessidade de expressar o seu subconsciente. Essa é uma característica que nos diferencia, né? Nos torna seres únicos, porque nós possuímos a capacidade não somente de ter esse subconsciente, mas de poder expressar esse subconsciente, expressar o que não está visível, né, através da arte. Então a arte é parte constituinte da composição da humanidade, por deixar bastante evidente essa noção de que nós podemos nos expressar subconscientemente para explorar os nossos sentimentos, a nossa emotividade, explorar o que o que aflora na nossa mente naquele momento. Então a arte é importante desse ponto de vista, né? Lembrando também que a arte, ela está diretamente conectada a períodos históricos, a valores culturais, né? Porque se eu estou vivendo, nós estamos sempre vivendo em determinados períodos históricos. Claro que a gente pode não ter consciência, a gente pode não ter noção disso no momento em que vivemos, mas as próximas gerações vão ter a oportunidade de ter essa visão exógena, ou seja, uma visão de fora, né, do período histórico. Então, a arte está ligada a esse período histórico. Se a gente para pensar, vamos parar para pensar no contexto do barroco, no contexto do arcadismo, no contexto do romantismo, todas essas manifestações artísticas, elas aconteceram de acordo com o período histórico. E nós que estamos agora fora daqueles períodos, conseguimos olhar, né, dessa visão exógena e analisar melhor
essas construções artísticas. Da mesma maneira que as próximas gerações vão olhar para o nosso século agora, vão olhar para o período em que nós estamos vivendo e vão ter mais clareza e mais facilidade em analisar, fazer uma análise, né, do período que nós estamos vivendo, do período histórico e, consequentemente, das produções artísticas que foram feitas nesse período. Então, as manifestações artísticas estão diretamente conectadas ao período histórico em que elas são produzidas e também aos valores culturais, porque nós pertencemos a uma determinada cultura e essas configurações culturais vão interferir na minha maneira de fazer arte, seja para eu reforçar essas situações culturais, ou seja para eu questionar essas situações culturais, mas de um jeito ou de outro, elas vão estar embebidas ali no processo de construção artística. Então, se eu tenho um artista do Japão, a obra dele vai ser diferente de um artista dos Estados Unidos. Nós podemos fazer esse contraponto de Ocidente e Oriente. A arte produzida no Oriente é completamente diferente da produzida no Ocidente. Então, nós podemos fazer essas análises culturais para perceber que as configurações culturais também influenciam muito na produção de conteúdos artísticos. Mas, principalmente, além de falar dos valores históricos e dos valores culturais, o valor que mais importa na hora da gente analisar e falar sobre arte é a questão da subjetividade, porque arte, acima de tudo, ela é uma construção subjetiva. Então, por mais que eu esteja lidando com valores culturais e com valores históricos, eu estou, acima de tudo, lidando com valores subjetivos. O que significa eu falar de subjetividade? Significa eu deixar bem evidente que a minha produção artística vai dizer muito sobre mim, sobre a minha ideia de mundo, sobre a minha visão de arte ou sobre a minha visão do que quer que seja que eu esteja falando naquele momento. Então, se eu escrevo um poema, ou se eu pinto um quadro, ou se eu escrevo uma música, tudo isso vai estar de acordo com a minha subjetividade, com a minha visão de mundo e com a minha visão do que é arte. Então, esse valor subjetivo é muito importante para a construção artística, para qualquer construção artística. E não só para quem produz, mas também para quem consome. Por exemplo, nós podemos ir a um museu e todos nos depararmos com o mesmo quadro. Cada pessoa vai ter uma visão e uma interpretação e uma sensação diferente ao observar esse quadro, ou ao ouvir uma música, ou assistir um filme, ou assistir um espetáculo de dança. Uns vão gostar, outros vão odiar, outros vão achar, não fez nenhuma diferença. Então, a arte é subjetiva do ponto de vista de quem a produz e do ponto de vista de quem a consome, porque a subjetividade guia a arte, né? Não há como a arte ser o tempo todo uma coisa estanque, uma coisa determinada. Por exemplo, eu escrevi uma música, eu pintei um quadro e eu quero que todo mundo interprete da mesma maneira. É assim e ponto final, é uma visão única. Não, a arte não pode ser considerada uma visão única justamente pela questão da subjetividade, ok? Então ela vai agir de maneira diferente em cada pessoa, em cada ser humano, né? A arte está embebida na concepção de mundo, né, de quem produz aquela arte. Não tem como eu me ausentar do mundo quando eu estou produzindo arte, né? Eu não posso, agora eu vou produzir um poema, vou escrever uma música, então eu vou sair um pouquinho do mundo para poder... Não tem isso. A arte está envolvida nas concepções de mundo daqueles criadores, nas concepções de mundo que eles têm. E ela não tem como funcionar de maneira descontextualizada. Não é possível que a arte funcione fora do seu contexto, que é o contexto de quê? Do mundo, da sociedade. Eu não posso pegar uma obra artística, tirar ela do contexto para poder tentar ter uma interpretação. Não, são processos, né, envolvidos no mundo, envolvidos nos valores históricos, culturais, subjetivos, que vão todos se juntar para o quê? Para dar algum sentido subjetivo àquela produção artística, ok? Então, quando a gente fala de arte, a gente tem que levar todas essas características em consideração. É um grande leque de possibilidades quando estamos falando de arte, ok? E a arte,
ela possui algumas funções primordiais na sociedade, né? Nós podemos começar falando das funções, da função estética, que é o culto à beleza, que é esse culto à forma. É quando a arte tem a função de ser bonita, de ser bela, ou de se focar ali na sua construção. Então, quando nós falamos de função estética, nós podemos lembrar, por exemplo, do parnasianismo, que foi um movimento cultural e literário do Brasil, em que havia esse culto à forma. O parnasianismo usava o lema da arte pela arte, ou seja, a arte não precisa ser mais do que estética. Eu tenho que me focar aqui na minha construção, nos padrões que eu vou seguir para construir esse produto artístico, mas eu não vou me focar em nada além disso. Então, quando a gente fala na função estética da arte, a gente está falando na função da arte de se focar na sua construção, na sua forma, né? Nas aulas de literatura, nós fizemos muitas diferenciações entre forma e conteúdo. Então, conteúdo é o que a obra de arte quer dizer e forma é como ela é construída. Quando a arte tem função estética, o conteúdo sai de cena e prevalece o quê? A forma. Essa é a função estética da arte, ok? Nós também podemos ter a função pedagógica. O que significa a função pedagógica? É a arte servir para ensinar alguma coisa, ou ter alguma moralidade, ensinar alguma lição, ter o objetivo mesmo de transmitir algum ensinamento através da arte. Por exemplo, a fábula. A fábula sempre termina com uma liçãozinha de moral, com algo de moralidade que nós podemos tirar de uma fábula. Essa é o exemplo da função pedagógica da arte. Pedagógica vem de quê? Do termo da pedagogia, né? Composto da palavra pedagogia, e que vai servir para ensinar alguém alguma coisa ou alguma lição, ok? Então a arte pode ter, por enquanto, essa função estética e a função pedagógica. Também pode ter a função lúdica, que significa trazer uma reflexão, trazer um questionamento, trazer uma crítica, né? Então nós podemos ter, por exemplo, uma charge. Charges podem ter essas funções lúdicas, porque elas podem trazer uma reflexão sobre algum aspecto importante, né, da sociedade, que faça e que transmita essa reflexão de uma maneira lúdica. Então eu vou ilustrar, eu vou trazer de maneira lúdica. O que é o lúdico? O lúdico é você abordar uma temática de grande importância ou de grande peso de uma maneira simples, de uma maneira ilustrada, basicamente, de uma maneira em que possa ser acessível. Então a arte também tem essa ideia de pegar temáticas caras e transmiti-las de maneira lúdica, de maneira em que grande parte do público vai entender. Então essa também é uma função da arte, ok? A arte pode ser lúdica. Ela também pode ser catártica. O que significa esse termo catártico? Catártico é um termo que vem da filosofia, também está ligado a Aristóteles, né? E o que é uma catarse? Catarse é um termo que vem também do teatro grego e que tem a ver com você liberar todos os sentimentos, sejam eles bons ou ruins, que você está sentindo, a fim de se libertar. Então a catarse é uma ideia de libertação, é eu colocar tudo para fora para eu poder conseguir finalmente me libertar. Então a arte também pode ter essa função catártica. Eu posso ter textos ou obras de artes que buscam atingir essa função catártica, essa função de libertação. Eu como poeta, vou escrever um poema onde eu vou me derramar, eu vou colocar tudo para fora para eu atingir aí a minha catarse. Então é esse grande acontecimento de libertação. E a arte também pode servir, principalmente, né, como ter uma função social. O que isso significa? Significa que a arte pode abordar problemáticas sociais, e geralmente aborda, né? Então eu vou pegar um tema social, seja ele qual for, para poder refletir através do meu conteúdo artístico sobre esse tema, né? Então eu vou pegar o tema da desigualdade social, eu vou pegar o tema do preconceito, eu vou pegar o tema, enfim, qualquer problemática que aconteça na sociedade e que eu possa gerar uma reflexão sobre isso através da arte, né? Através de elementos artísticos.
existe por exemplo, vou dar um exemplo que a gente vai ver uma pintura dele mais à frente, um pintor norte-americano chamado Jean-Michel Basquiat. Infelizmente ele morreu aos 27 anos de idade, de maneira muito precoce, né? Mas ele teve uma carreira artística bem interessante e ele pintava para refletir sobre a desigualdade racial dos Estados Unidos. Esse é um exemplo da arte na função social. É o Basquiat se utilizando da sua visibilidade artística para poder refletir sobre uma questão inerente à sociedade norte-americana, que é a questão do racismo. Então, quando eu tenho um artista que vai utilizar o seu palco, que vai utilizar a sua visibilidade artística para poder gerar reflexões sobre algum tema da sociedade, nós estamos falando da função social da arte, ok? Então nós podemos ter essas 5 diferentes funções para a arte. A função estética, a função pedagógica, a função lúdica, a função catártica e a função social. E obviamente, como eu disse para vocês, a arte não funciona de maneira estanque, ou seja, a arte não funciona de maneira separada, fragmentada. Então todas essas funções elas vão estar ao mesmo tempo convergindo. Então eu vou ter função catártica se misturando com função pedagógica, se misturando com função social. Tudo vai estar ali embebido, junto. Não pensem, eu vou ter um poema, eu vou ler aqui esse poema, e esse poema ele só vai ter a função catártica. Não. Eu vou ler um poema e ele vai ser só pedagógico. Não, a arte não funciona assim, ok? A arte funciona fazendo sempre conexões, fazendo sempre convergências. Então não pensem que vai aparecer uma função só. Tudo vai estar ali entrelaçado, porque essa é a principal maneira da arte acontecer na sociedade. É ela juntar diversas características para chegar ao seu produto final. Beleza? Então, vamos falar agora de 2 campos interessantes do sistema artístico, que é a literatura e as artes plásticas. Vamos começar falando sobre a literatura, né? A literatura é uma das formas mais clássicas da arte se manifestar, é a arte se manifestando através da escrita, ok? Então, a literatura ela se utiliza de muitos recursos para poder deixar evidente que eu não estou falando de uma escrita que é denotativa. Vocês lembram da diferença em denotação e conotação, né? Então, se eu pego um artigo de opinião para ler, que foi o que nós vimos na aula sobre o sistema, os gêneros textuais do sistema informativo, eu vou ter uma linguagem predominante denotativa. Eu vou ter um texto que ele é denso. Eu vou ter um texto que ele não está ali se abrindo em momento nenhum para falar sobre arte, para se tornar arte. Agora, se eu tenho a literatura, se eu tenho uma escrita literária, eu vou ter uma linguagem predominantemente conotativa, ou seja, uma linguagem que ela é composta de recursos estilísticos como figuras de linguagem, construções que buscam valorizar o som, o ritmo, o jogo de palavras, né? E além de tudo, trazer uma descrição pessoal, uma visão de mundo pessoal do autor daquela obra literária. Então, não confundam textos literários com os textos do gênero do sistema informativo que nós vimos, porque são construções textuais completamente diferentes, né, que se opõem, beleza? Na literatura nós podemos ter 3 principais gêneros, né, que são as crônicas, os contos e os poemas. As crônicas são textos curtos, objetivos, que vão trazer um autor narrando acontecimentos cotidianos, que podem ser fictícios ou reais, né? Esse autor pode contar algo, contar um caso, contar algo que aconteceu com ele, mas de maneira muito criativa. Ele vai usar muitas passagens descritivas, obviamente, mas ele vai, acima de tudo, usar a linguagem conotativa para contar essa experiência, né? Ele vai trazer uma construção textual que vai falar sobre um acontecimento que pode ser real, mas ainda assim ele não vai usar uma linguagem denotativa. Então o grande objetivo da crônica é você contar uma história rápida,
objetiva, sucinta sobre um acontecimento cotidiano, ou seja, algo que acontece normalmente no dia a dia, né? Trazendo sempre uma criticidade, uma visão mais debochada, mais irônica, né, sobre esse acontecimento, ok? As crônicas têm diversos meios de publicação, há livros de crônicas, crônicas que são publicadas na internet, crônicas que são publicadas em jornais impressos, espaços, né, em websites para publicar crônicas. Então é um gênero bem flexível, né, no que se diz respeito à publicação, e o grande objetivo dele é contar essa história sucinta, rápida, sobre um acontecimento cotidiano. Podemos citar aqui como um grande cronista brasileiro Rubem Fonseca, né, que nos deixou esse ano. Rubem Fonseca, um grande escritor de crônicas, e de contos também, mas ele também escrevia muitas crônicas, trazendo sempre essa ideia de acontecimentos cotidianos, né, sendo retratados ali, relatados nas suas crônicas, beleza? Também temos o conto. O conto, gente, qual é a problemática envolvendo o gênero conto? O gênero conto, ele traz todas as características de uma narração extensa. Por exemplo, ele traz personagens, espaço, tempo, enredo, tudo isso. Só que a grande diferença do conto para um longo romance, para uma longa narrativa, é que o conto é algo pontual. Ele tem uma extensão menor, geralmente se passa em somente um espaço, tem menos personagens do que um romance. Então ele vai ter todas as características de um romance, mas características reduzidas, né? Ele não vai ter a extensão de uma longa narrativa, a extensão de um longo romance. E ele vai trazer histórias fictícias, né? Histórias com começo, meio e fim, mas que se desenvolvem de maneira mais rápida, mais sucinta, ok? Machado de Assis era um grande contista, ok? Muitas pessoas não sabem desse lado do Machado de Assis, acham que ele só escrevia um romance, mas ele também escrevia contos, há livros de contos do Machado de Assis, né? Então ele era um grande contista e que se utilizava dessa estrutura dos contos para contar narrativas mais curtas, mais pontuais, ok? E nós podemos ter também os poemas, que nós já estudamos exaustivamente aqui numa aula de literatura, né? E os poemas, eles estão dentro daquela discussão entre prezar tanto pela forma como pelo conteúdo, né? Nós podemos ter poemas focados na forma, poemas focados no conteúdo, ou poemas focados nos dois, sempre com aquelas divisões entre métrica, né? Vão prezar a questão da rima, do ritmo, dos versos, da disposição dos versos, das sílabas poéticas. Então eles vão ter tanto uma função estética como uma função que é mais lúdica, que é mais social, dependendo do objetivo do poema, ok? Então os três principais gêneros literários estão dentro da literatura, do sistema artístico, né? São contos, crônicas e poemas, ok? Nós temos que falar também, e só para fechar a questão dos poemas, uma grande poeta brasileira também desconhecida foi Maria Firmino dos Reis, ok? Não é uma poeta que é muito estudada, é uma poetisa que não é muito estudada, infelizmente, no Brasil, mas ela também escreveu grandes poemas. É sempre bom, eu gosto sempre de dar exemplos desses escritores, caso vocês aguçem a curiosidade de irem pesquisar alguma coisa sobre eles, ok? Então falamos da literatura e agora vamos falar também um pouquinho das artes plásticas, porque a arte não se manifesta somente em texto. Há muito essa discussão se pinturas, né, que é o que relaciona as artes plásticas, também podem ser lidas. Pode-se ler pinturas? Como que eu faço para poder ler uma pintura, ler uma obra plástica, uma obra de artes plásticas, né? Do mesmo jeito que eu leio um poema, que eu interpreto um conto ou que eu interpreto uma crônica. Então, algumas características básicas na interpretação de conteúdos artísticos que envolvem artes plásticas, porque tem muito a ver com a questão do que eu falei no começo da aula, da subjetividade e da visão de mundo do autor e do contexto histórico. A gente vai perceber isso em dois quadros que nós vamos analisar. Primeiro, um do Jean-Michel Basquiat, que eu já falei no começo, no meio da aula, né? Citei que ele era um pintor norte-americano, que se utilizava muito da sua
obra artística para criticar a questão do racismo nos Estados Unidos. Então eu já tenho essa informação da vida pessoal do Basquiat. Eu já sei que isso vai se materializar nas pinturas dele. Eu separei para vocês uma pintura do Basquiat chamada Flexible. E a gente vai conseguir chegar a uma interpretação dessa pintura através de uma informação, na verdade, básica sobre a biografia do Basquiat. O Basquiat era muito viciado em questões de anatomia, né, do corpo humano, porque o primeiro livro que ele ganhou da mãe foi a Anatomia de Grey, que é um clássico, né, um livro clássico falando sobre anatomia, sobre formas do corpo e tudo mais. E o Basquiat ficou fissurado por esse assunto desde que ganhou esse livro. Então, esse quadro, é possível a gente fazer essa leitura, que flexible significa flexível, né? E nós podemos observar aí no quadro toda essa ideia de flexibilidade dos longos braços desse personagem se entrelaçando e se esticando. E tem a ver, a leitura tem a ver com essa fixação do Basquiat em relação à anatomia. Então percebam, nós conseguimos interpretar um quadro, uma pintura, através do quê? Da visão do mundo e do contexto pessoal do criador dessa obra, ok? Então é possível ler uma pintura? É, mas nós precisamos de um contexto antes, beleza? Segundo quadro que eu trouxe para vocês é chamado de Blues e foi feito por um pintor também norte-americano chamado Archibald Motley. Nesse quadro vocês podem perceber que parece uma cena noturna, né? Pessoas dançando, pessoas felizes, parecendo aí ao som de quê? Jazz. O que estava acontecendo? Esse quadro é de 1929, gente. E a década de 1920 foi a década em que o jazz se expandiu nos Estados Unidos. Então, esse autor, esse artista, né, pintou esse quadro para fazer uma ponte com todo o cenário artístico e cultural que estava se acontecendo nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, naquele período. Então esse é mais um exemplo de que agora nós usamos o quê? O contexto histórico, o contexto cultural para poder entender fazer a leitura dessa pintura, beleza? Então é possível ler obras de arte, é possível interpretar artes plásticas, sim, mas nós precisamos o quê? De uma contextualização primeiro, ok? E se não há elementos dessa contextualização, aí nós temos que partir para a subjetividade. Tirar as nossas próprias conclusões e as nossas próprias interpretações sobre o que está ali sendo mostrado, né? Se não há esse contexto histórico, ou cultural, ou pessoal, aí fica complicado fazer essa interpretação e aí nós temos que ir para o campo da subjetividade, ok? Então, essa é a ideia dos gêneros textuais do sistema artístico, ok? É falar sobre como a arte é importante na sociedade e de que maneira ela se materializa dentro dos gêneros textuais. Nós podemos ter a arte se materializando através da literatura, e aí nós temos os poemas, os contos, as crônicas, e podemos seguir, podemos ter as fábulas, enfim, os romances e por aí nós vamos. E temos as artes plásticas, esse sistema artístico se materializando nas artes plásticas, beleza? Então é isso, galera, esse foi o módulo 11 da aula, ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!